Amém, amada igreja, com a paz do Senhor. Eu quero pedir perdão pela voz, tá cansada pregando todo dia. Para mim é difícil pregar de manhã. E o Samuel é que às vezes deixa passar, aí eu fico assim com o dedo, não, por causa do cansaço da garganta. Aí fica difícil, às vezes é complicado. Mas eu quero louvar a Deus pela vida da nossa amiga missionária Roberta Jordão. Deus abençoe sua vida. Obrigado pelo convite, pelo carinho, uma amiga. Eu me sinto muito honrada de poder estar nesta manhã, juntamente com a Devec Recreio. Essa igreja, a Devec, é uma igreja que eu tenho um carinho especial muito grande, que eu respeito muito a vida do pastor presidente e a vida dos irmãos dessa ADVEC. Então Deus possa te abençoar. Vem me acompanhando meu esposo. Deus abençoe a sua vida. Abre a sua Bíblia, por gentileza, em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 12. Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero estar dividindo com você nessa manhã. Eu já recebi muito de Deus. De repente nem precisava falar, porque só não sentiu Deus aqui quem não quis. Porque Deus está desde o começo. Cheguei no começo ali da oração. Desde o joelho eu estou sentindo Jesus. Eu gosto desse negócio de oração. Então você sente que a presença de Deus é real. 2 Samuel 6, 12. Todos localizaram? Deus abençoe sua vida, amiga. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Deus continue guardando seu ministério. Que diz assim a palavra do Senhor: então avisara Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevado. E Davi saltava com toda a sua força diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Só até aqui. Dobre aqui a sua atenção, por gentileza. Esse texto é um texto que me faz olhar e perceber algumas informações que Deus traz a respeito do que está acontecendo no capítulo 6. Quando a gente olha para o capítulo 6, nós vamos perceber que Davi, quando ele recebe o trono, a coroa, e ele vai reinar, depois ele tem um cuidado. Qual é o cuidado? Ele entende que não dava para ele reinar sem a presença de Deus. Davi é alguém que ele vai fazer questão de algo que é o mais importante do que a coroa, o cetro, a posição e o status. E o que Davi faz questão? Ele faz questão da arca de Deus juntamente com ele. Só que ele vai fazer algo que chama atenção. Ele vai pegar 30 mil homens escolhidos. Vou repetir: 30 mil homens escolhidos de Israel, para que fizesse parte desse projeto de buscar a arca. No que Davi sai para buscar a arca, a gente também percebe que no capítulo 6, a Bíblia diz que a arca estava na casa de Abinadab. Só que eles constroem um carro novo para levar essa arca. Aí a gente começa a olhar e perceber, dentro da Bíblia, que a receita continua a mesma. Não precisa inventar. A base ainda é o fundamento.
cabeça continua sendo Cristo. Então tem gente que às vezes quer inventar moda para uma coisa que é simples, que Deus deixou para nós como ferramenta. Tudo que você for fazer, você já tem o que você precisa. O quê? As ferramentas básicas. Aí inventaram um carro novo, pegaram a arca de Deus, colocaram em cima e começaram a levar. Só que o carro começou a pender, a balançar, uma coisa que não precisava ter invenção. Eu vou explicar melhor isso aqui. Deus já te deu as armaduras necessárias para você entrar em qualquer estratégia. Você não precisa se preocupar, porque quando você entende que o teu joelho funciona, acabou para o inimigo. Não tem batalha que se perca quando se tem dois joelhos dobrados diante da glória de Deus. Aí o texto diz que Abinadab tinha dois filhos. Um se chamava Uzá e o outro Aiô. A arca está em cima do carro novo. O carro está balançando. Um dos filhos, Uzá, pensando que a arca ia cair, coloca a mão e segura. Aí é ferido. O que é isso, Paulo? Todas as vezes que alguém tentar mexer naquilo que tem a glória de Deus, sem ter a permissão, não se preocupa. Quem conversa é o próprio Deus. Então, se a tua casa tem a arca de Deus, se tentar tocar, vai ser ferido. Se tentar mexer, vai... Vou melhorar. Quem tem ministério, se mexer, vai encontrar com Deus no meio do caminho. Paulo, eu não estou entendendo. Te preocupa não, porque teu filho, tua filha, tua empresa, tua vida financeira, os teus negócios já tem a presença e a arca de Deus. Oh meu Deus, o que é isso? Quando a glória de Deus está presente, não tem demônio, não tem palavra contrária, não tem macumba, não tem oração contrária, não tem inveja, não tem cara feia, não tem resistência que destrói a glória de Deus. Aí a Bíblia diz que quando Uzá é ferido, Davi faz a leitura rápido. Ele percebeu, ele teve percepção para entender que alguma coisa deu errado. Aí o texto vai dizer que ele resolve, já que deu ferida, morte, deixa na casa de Obed-edom e vamos ver o que Deus quer. Porque para toda estratégia precisa da instrução e da orientação de Deus. Colocaram a arca na casa de Obed-edom, mas olha que coisa tremenda. 20 anos na casa de Abinadab, nada mudou. 20 anos. Aí eu fico me perguntando, como será que Abinadab recebeu a arca quando chegou na casa? Será que foi com honra, com glória, com respeito? Será que pegou a arca e deixou jogada de qualquer maneira? Será que tratou a arca como deveria ser tratada?
Mas por que quando chega na casa de Obed-Edom, aí eu começo a olhar e ver dentro do texto, no versículo 12, algumas informações que a Bíblia traz ao meu coração. Que informação, Paula? Olha o que a gente vai perceber. A primeira informação: se prepare para receber boas notícias. Se prepare para receber boas notícias. Olha o texto. Informaram a Davi: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom. Espera aí. O texto é claro. E quando Deus resolve abençoar, irmão, não tem quem tira. O Senhor já determinou, está determinado. Quem impôs invalidará o que Deus determinou. Paulo, eu não estou entendendo. Deus vai fazer algo tão grande que tu nem imagina. O que teus olhos não viu, o que teus ouvidos não ouviram, é o que Deus preparou para a tua vida. Então não te preocupa, porque se Deus colocou a arca dentro da tua casa, é porque é propósito de Deus. E quando tem propósito, tem transformação, tem libertação, tem salvação, tem mudança de vida, tem experiência, tem oportunidade. Oh meu Deus do céu, o que é isso, Paula? Tem assinatura, tem cura. É Deus dizendo: se a arca está lá dentro, não te preocupa, porque Deus está movendo o sobrenatural. Informaram para Davi. Segunda informação que o texto traz ao meu coração: quando a presença de Deus, isso aqui é forte, se manifesta, ela sempre trará resultados excelentes. Quando a presença de Deus se manifesta, ela sempre trará resultados excelentes. Olha o texto: e abençoou o Senhor a casa. Espera aí. Era vontade de Deus abençoar. E se Deus resolveu abençoar, olha o que Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejar. Oh meu Deus do céu, tem gente aqui que entrou chorando, pensando que está tudo acabado, que não tem jeito, que o médico que deu a última palavra, Deus manda te dizer que ele rasga o laudo, e quem dá a última palavra é Deus que entra para mudar a história da tua vida. É Deus que entra para fazer o que ninguém pode fazer. Então descansa, porque Deus vai restaurar o teu casamento. Deus vai restaurar aquela situação que só Ele pode entrar. Deixa eu te falar uma coisa. Ouve isso aqui. Eu gosto porque quando eu olho para a Bíblia, eu vejo isso dentro do texto. A palavra de Deus, ela produz energia e vida. Se não está produzindo isso, tem alguma coisa errada. A palavra que você acredita determina a cura que você recebe. Então você precisa acreditar no que a Bíblia diz e não colocar em dúvida, porque se Deus te prometeu, Ele vela pela sua palavra e a faz cumprir. Que isso, Paula? Deus disse que vai fazer, não te preocupa não. Alguém prometeu e não fez, mas Deus tem autoridade e poder para fazer na tua vida. Deixa Deus operar, porque operando Deus, quem impedirá? A arca estava
estava dentro da casa de Obed-Edom, estava transformando, estava libertando, estava mudando todas as coisas. Você não está entendendo o que está acontecendo. Deus complica, explica e torna a complicar e explicar, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até o que tu não está entendendo está cooperando. Terceira informação: não saia do seu propósito estabelecido por Deus. Faça o seu melhor. Como é que é isso? Foi pôs Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-Edom. O que é isso? Davi entendeu o seguinte: não dá para mim ir de qualquer maneira. Vamos ter que mudar toda a estratégia. Vamos ter que rever toda a situação. E tem que ser com excelência. Entenda uma coisa: Deus mandou você pregar? Prega com excelência. Deus mandou louvar? Louva com excelência. Mandou interceder? Intercede com excelência. Mandou você estudar? Estuda com excelência. Mandou você administrar? Administra com excelência. Mandou você, oh meu Deus, visitar? Faz a visita com excelência. Por que, Paula? Porque tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Por Ele, para Ele são todas as coisas. Não faça de qualquer maneira. Faça para o teu Deus, aquele que te salvou. Paulo, o que é isso? Ah, querido, Deus é o teu Salvador. Então tu não pode fazer de qualquer maneira, porque quando a gente faz com excelência, a gente alcança resultado. Deus está mandando dizer para pessoas aqui dentro: mas esforçai-vos, há uma recompensa para a obra das suas mãos. Não te preocupa, quem não quiser fazer, não faça, mas você continua fazendo o que Ele te confiou. Continua, irmão. Deixa quem não quiser fazer. Não se preocupa. Aí a gente vai entender o seguinte: e o que é fazer com excelência? É aquilo o melhor que você sabe fazer. Porque Deus não te dá o pior, Deus só te dá o melhor. Ah, Paulo, mas eu não sei orar. É com excelência? Então ora da forma que tu sabe. Ah, mas a minha oração não é muito grande. Não importa, está vindo do coração com excelência. Deus está recebendo. Oh meu Deus. Ah, Paula, mas eu não sou assim, tão desprendida. Não tem problema, está fazendo com excelência. É para a glória do nome de Deus. É para Deus crescer. Que Ele cresça, eu diminua. Oh meu Deus, então é com excelência. Não fica preocupado com quem está criticando, com quem está falando mal. Se preocupa em olhar para o teu Senhor. Faz o que Paulo falou: esquecendo-me das coisas que para trás fica e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Para de ficar dando ouvido a coisa que os outros ficam falando, porque falar, até o papagaio fala. Tu tem que dar ouvido para o que Jesus está falando ao teu respeito. Sabe o que acontece? Quando a gente começa a dar muito ouvido, a gente sai do foco. Se eu fosse parar para dar ouvido, ah, eu já ouvi de mim. Não, porque você não faz, você não tem um padrão do sistema. Não, porque você não é assim, não é desse jeito. Oh meu Deus do céu. Eu falei, mas o que vai falar é a minha boca ou é o padrão do sistema? O que vai pregar é a palavra ou é o padrão do sistema? Oh meu Deus, você está entendendo? Oh, não deixa ninguém te diminuir não. Cuidado com palavras negativas. Oh, que coisa boa. A Bíblia diz, eu gosto: o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Quem tem o Senhor como pastor tem tudo. Tem sustento, tem providência, tem bênção, tem prosperidade. É Deus
Deus dizendo para você nessa manhã: não te preocupa, porque Ele te guarda. Ele guarda a tua entrada e Ele guarda a tua saída, desde agora e para sempre. Aí Davi entendeu que não dava para pegar a arca, fazer da maneira que ele queria, porque a receita continuava a mesma. Então ele teve que mudar e fazer com excelência. Aí a quarta informação que o texto traz ao meu coração: aprenda a fazer a coisa certa de maneira correta. Como é que é a coisa certa? A arca está na casa de Obed-edom. Aí o texto diz assim: sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor, eles davam a cada 6 passos, parava e sacrificava. Espera aí. Quando ele resolve tirar da casa de Obed-edom, a cada 6 passos, parava, desarmava toda a estrutura e ia sacrificar. Davi entendeu que ele precisava colocar sacrifício no altar. Paulo, o que é isso? A cada guerra, levanta um altar de adoração. A cada luta, levanta um altar de sacrifício. Não te afasta do altar do teu Deus, porque esse é o mistério. Tem gente que sabe fazer, mas não faz porque não quer, e Deus está dizendo para você: ei, eu já te ensinei o caminho, eu já sei, irmã. Quando eu estou em guerra, o que é que eu tenho que fazer? Eu passo de mão no meu marido, eu vou para dentro de uma mata, eu fico lá dentro do mato, 3 dias em jejum e oração, orando só eu e o Senhor, porque as minhas armas de guerra. Tu tem que saber qual é o teu sacrifício, é fazer um propósito. Então faz o teu propósito. O que você precisa fazer, que tu coloca diante de Deus. Davi estava entendendo: eu preciso sacrificar. Não dava. Aí eu entendo porque Tiago diz assim, ó: chegai-vos a Deus e Ele chegará a... Então quanto mais você chega perto de Deus, mais você tem intimidade com Deus. Eu já ouvi Deus falar comigo ali nessa manhã. Aonde eu chego, meu marido diz para mim: que mistério é esse? Que aonde tu vai, Deus levanta um profeta. Falei: não sei. Não, mas eu sei. É particular meu. É mistério, eu vou fazer o quê? Eu aprendi a guerrear com Deus, a chamar a atenção do Espírito Santo. Nessa manhã Deus está te chamando para você chamar a atenção dEle para a tua vida. Não fica longe do Espírito Santo de Deus. Clama por Ele, chama por Ele. Olha que coisa linda, quando eu olho para a Bíblia, em Lucas capítulo 18, versículo 35 em diante, eu estou vendo um homem ali, um homem cego, sentado à beira do caminho. Mas a minha Bíblia diz para mim que quando Jesus chega em Jericó, oh que coisa boa, que se aproxima, aquele homem está sentado à beira do caminho. Eu aprendo com Jesus aqui: não sai do local da tua bênção. Se Deus te botou num caminho, continua nesse caminho, continua nessa caminhada. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por... Agora presta atenção. Davi entendeu que precisava sacrificar. E ele percebeu que não dava para ele tirar a arca do Senhor de qualquer forma e de qualquer maneira. Tem gente, aí a gente quando olha para o texto, a gente vai perceber dentro da Bíblia que o nosso Deus é um Deus que vai provar isso para a gente em João 3,16. A Bíblia diz assim: que Deus amou o mundo de tal, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não perca, mas tenha vida. Então a gente precisa aprender a ser liberal. Dá para Deus. Quando você aprender a liberar o que está na tua mão para Deus, Deus libera o que está na mão dele para você. O texto é claro. Quando Davi, ele faz todo o procedimento, a cada 6 passos, que ele chega na cidade de Davi com a arca, eu aprendo uma outra atitude,
Uma outra informação que o texto traz: não se retenha diante daquele que é o seu dono. Como é que é isso? O texto diz: e Davi celebrou, dançou com todas as suas forças diante do Senhor. Davi não teve vergonha de ser quem ele era. Peraí, eu estou falando de alguém que arrancou a coroa, botou de lado, se despiu para celebrar a presença de Deus na cidade de Davi. Quem é você diante de Deus quando Deus te honra? Tu celebra, tu agradece, tu reconhece que tu só tem porque Deus te deu, é favor imerecido. Tu consegue atribuir para Deus toda a honra e toda a glória. Eu só estou aqui hoje nesse púlpito porque a bondade e misericórdia de Deus tem me seguido todos os dias da minha vida. É a graça, não é por merecimento, porque eu não tenho esse merecimento, mas a bondade de Deus me alcançou e também vai te alcançar. Deus manda te dizer: honra o Senhor com a tua fazenda e com as tuas primícias e com toda a tua renda. Aprenda a honrar o Deus que você serve. Mas honrar, irmão, e eu já quero finalizar por causa da hora. Quando a gente fala em honrar, honrar tem várias formas. A gente tem percebido e tem visto que o nosso país está passando por uma situação, uma guerra espiritual. E eu estava lendo a Bíblia e eu falei assim, Senhor, Deus disse para mim assim: tem gente que não está me honrando, porque ele não está dentro dos mandamentos. A Bíblia diz em Salmo 119, versos 105, lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu. Quando o salmista está dizendo que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ele não está falando de uma luz que ilumina um ambiente material. Ele está falando de uma luz que ilumina a mente, quebrando fortalezas na mente. E tem pessoas que não estão entendendo isso, o momento que a gente está vivenciando. Vou falar, se você pegar, você vai entender. Você bem educada, vai doer, mas vai curar. Quando Jesus foi tomado junto aos céus, ele sentou aonde? À direita do... Quando Paulo, que recebeu o facho de luz, que ele caiu, Jesus disse para Ananias: Ananias, vai à rua de... Então Jesus nunca quis nada com a esquerda. É fundamento, é Bíblia. Se tu não gosta da Bíblia, rasga e desiste, porque não dá. Dentro de Israel tem que ser todos israelita. Quem não está na Bíblia está fora. Oh meu Deus, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Ela vai até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medula, apta para discernir as intenções do coração. Quem não é por nós é contra nós. Quem não ajuda, espalha, espalha. Fica de pé. Não gostei, taca fogo na palavra, briga com o dono da Bíblia. O que não dá é para ficar de hipocrisia, de
dizendo que serve isso aqui, mas na hora de provar, toma atitude errada. Ou tu é, ou tu não é, ou tu tá dentro, ou tu tá fora. A Bíblia não se ajeita para agradar ninguém. Ela é inerrante. Ela se defende por si própria. Não gostei de você, gordinha. Mas ele gostou. Me escolheu, te salvou, te separou, te ungiu, te deu um banho da graça. Não é para negar o nome dele, é para que o nome dele seja glorificado.